Salve, salve galera massa, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar uma nova videoaula. É isso mesmo, minha gente. Eu me chamo Professor Diogo. E eu, Professor Jadson. E hoje vamos falar de uma curiosidade. Vamos falar dos cientistas mais injustiçados de toda a história. Então hoje a gente vai falar, enfatizar e ver algumas teorias que foram contestadas antigamente e depois vieram à tona com o passar do tempo. E antes de mais nada, deixa aquela velha curtida, se inscreve aí no nosso canal, certo? E nos segue lá no Instagram. Então roda a vinheta aí, Júnior, que daqui a pouco a gente volta. Vai lá, Júnior. Começando a nossa videoaula de hoje, vamos falar dos cientistas, né, na história da humanidade que foram mais injustiçados. E quando a gente fala em injustiça com os cientistas, é justamente quando ele cria uma teoria, cria todo um trabalho e acaba não sendo reconhecido. Às vezes a gente não leva o crédito, né, porque não tem tanto prestígio social. A gente sabe que a política é um fator preponderante, ou era um fator preponderante para a sua teoria entrar em evidência e ser analisada pelos teóricos. Seja por motivo político, até mesmo também interferência ali religiosa, certo? Ou até mesmo a questão de gênero, né? Muitas mulheres cientistas, como até hoje, não são devidamente valorizadas. E tem uma questão muito religiosa, que tem muita influência. A Igreja Católica naquele tempo era muito rigorosa, né? E então, quando contestava alguma coisa divina, você era condenado à Inquisição. Então, no vídeo de hoje, separamos aí 3 cientistas que foram mais injustiçados, né, ao longo da nossa história. Então vamos para o primeiro, a gente vai falar sobre Nicolau Copérnico. E vamos falar sobre Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico era matemático, astrônomo, médico e cônego, né? Esse é o bichão mesmo, hein? Mas em 1506 ele voltou para a Polônia, ficou na Basílica e começou a observar as estrelas na torre, né? Observar as estrelas, os planetas e a Lua, né? Lembrando que naquela época a teoria mais aceita pelos teóricos cientistas era a questão do geocentrismo, né? De Ptolomeu, que era de 2 a.C. Então, dizia o seguinte, né? Que a Terra era o centro do universo e os outros planetas giravam em torno de si. Nicolau Copérnico era contra essa teoria e começava a afirmar a questão do heliocentrismo. Mas o que seria esse heliocentrismo? O Sol era o centro do universo e os corpos celestes rodavam em torno dele. Então isso aí começou a bater de frente com a teoria do geocentrismo, que era mais aceitável pela Igreja Católica, né? Então Nicolau Copérnico naquele momento foi convidado a negar a sua teoria. Assim, em 1512, Copérnico publicou uma obra chamada Pequeno Comentário, que acabou dividindo opiniões e descrédito total entre os cientistas da época. Vale lembrar que a Igreja Católica tinha bastante influência naquele período e ainda controlava bastante a ciência. A Igreja viu na teoria de Copérnico uma afronta a Deus. Contudo, Nicolau chegou a concluir seus estudos em 1530 e só publicou no ano de sua morte, em 1543. Sua teoria foi esquecida e só foi ressuscitada com Galileu Galileu, em 1633. Porém, a Igreja proibiu os estudos, ameaçando excomungar quem seguisse essas ideias. Outro grande cientista que se apoiou nas ideias de Copérnico foi Isaac Newton, que comprovou através dela sua teoria da gravidade. Com tudo isso, apenas em 1835, a Igreja Católica reconheceu o erro em seus antecessores e considerou a teoria do heliocentrismo de Copérnico. O próximo cientista que nós vamos falar é Nikola Tesla. Se você nunca ouviu falar dele, ele nasceu no ano de 1856 e foi responsável justamente pela revolução elétrica, né? Muitas pessoas até confundem que a eletricidade foi inventada por Thomas Edison, mas a gente vai descobrir que não foi bem assim. É o quê? Vamos voltar a falar de Tesla, que ele nasceu justamente no Império Austro-Húngaro, né? Que não existe mais. A região que ele nasceu é justamente na Croácia. E para muitos foi o cientista mais injustiçado aí de todos os tempos. A gente vai explicar logo mais por quê. Ele tinha justamente algumas curiosidades. Entre elas, ele preferia sempre estar solteiro, porque acreditava que a vida de solteiro ajudaria no seu empenho aí científico. E, além do mais, ele também tinha uma excepcional memória fotográfica, capaz de decorar livros inteiros e até mesmo criar um esboço na mente sem, ao menos, ter desenhado.
Com tudo isso, Tesla tinha um grande contraponto, o embate com o famoso Thomas Edison, que era um inventor renomado. Porém, a diferença de ambos estava na influência política e econômica que Edison tinha devido a inúmeras marcas patenteadas que lhe trouxeram fama e dinheiro. Edison usou muitos experimentos de Tesla sem dar o crédito a ele. Fatos esses que trouxe uma grande rivalidade entre os dois, marcado na premiação do Prêmio Nobel de Física no ano de 1912, onde Tesla se negou a dividir o prêmio com Thomas Edison. O embate entre os dois ficou conhecido como a Guerra das Correntes, em que Tesla defendia a corrente alternada para circuitos domésticos, enquanto Edison escolheu a corrente contínua. Por ser mais barata e eficiente, o experimento de Tesla prevaleceu, mas não bastou para ser reconhecido, enquanto Thomas Edison alcançou de forma injusta o reconhecimento como o pai da eletricidade. E o terceiro cientista que a gente vai falar agora é Alfred Wegener. Algumas pessoas chamam ele de Wegener e os mais íntimos chamam ele de Wagner. Ele era alemão, estudava geofísica, era astrônomo e também se interessou pela meteorologia. Mas ele ficou mundialmente famoso pela teoria dos continentes ou a teoria da deriva continental, que dizia o seguinte, que o nosso planeta era uma única massa continental chamada de Pangeia. Então era uma massa terrestre formada juntamente, uma com a outra. Então só existia um continente e também um único oceano chamado de Pantalassa. Ele dizia o seguinte, que há 200 milhões de anos começou essa movimentação e os continentes começaram a se afastar. Depois de milhões de anos, houve uma fragmentação, surgindo dois continentes, Laurásia e Gondwana. E a partir daí os continentes foram se movendo e se adequando às configurações atuais. Wegener chegou a essa conclusão através de observações de fósseis de animais da mesma espécie em continentes diferentes, pois seria impossível que esses animais tivessem atravessado o oceano, além de perceber o encaixe perfeito entre a América do Sul com a África. Então, fechando aí nossa videoaula, ainda falando sobre Alfred, nessa teoria dele, da deriva continental, apesar de ser muito inovadora para a época, tinha um grande problema, A teoria não conseguia explicar justamente o que causava a separação dos continentes. Então nessa época, Alfred foi motivo de piada, Porque ele, como o professor já falou, não conseguiu explicar o motivo dessa movimentação. Mas a sua teoria foi retomada na segunda década do século XX. Então o pessoal começou a trabalhar melhor, começou a identificar as camadas internas da Terra e foi descobrindo que a crosta terrestre se movimentava por cima do magma, Justamente era motivo também de chacota, como o professor falou, porque tinha aquela situação da era glacial, dos tubos de gelo, das pontes de gelo, que os animais poderiam migrar de um continente para o outro. Então muitos cientistas se apoiavam nessa ideia e desprezavam a ideia ali de Wegener. Mas a ideia dele foi primordial para a base da questão das placas tectônicas, que é a mais aceitável atualmente. As placas tectônicas se movem anualmente e isso prova choques, separamentos e isso tem consequências muito graves na teoria não, na superfície terrestre. Exatamente. Escolhendo esses três cientistas, com certeza houveram muitos outros cientistas injustiçados. Ainda existem hoje cientistas muito injustiçados em várias universidades, em vários países que não incentivam os cientistas a poderem trabalhar, a poderem fazer pesquisas. E sem a ciência a gente não evolui, pessoal? A gente está passando por um momento de caos, A gente tem agora um novo vírus assombrando e é através da ciência que a gente vai conseguir combater esse vírus. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Deixa aquela velha curtida aí, se inscreve aqui no nosso canal se você curtiu a aula. Não se esqueçam, se inscrevam aí e lembrando novamente que é pra frente que se anda, galera, porque do contrário... é retrocesso, parceiro. Abração, galera!